Boa noite, Walter. Eu acho que dispensa a apresentação, né? O Rubinho da associação, né? E eu queria agradecer você ter aceito o nosso convite de vir aqui, porque a associação comercial, ela sempre está muito ligada com o poder público. Então, as políticas públicas, tudo que acontece é de muito interesse para que a gente possa desenvolver projetos e dar desenvolvimento para a cidade. Então, para nós, a proximidade com o poder público e com a política, ela é muito importante. A associação comercial é uma entidade política, ela só não é partidária, mas a gente vive e convive fazendo política, né? Então eu queria agradecer a tua disponibilidade de vir e de bater um papo com a gente, colocar tuas propostas, seus objetivos, e para a gente poder passar isso para as pessoas, e para os comerciantes, e para os empreendedores. Tá? Muito obrigado. Já vamos direto às perguntas, Walter, né? A associação vive de empreendedorismo, vive de empresários, está muito ligada nisso. Qual a sua proposta hoje, nesse mundo inovador que está, tecnológico? Como incentivar o empreendedorismo em Mogi Guaçu, Walter? Em primeiro lugar, da minha satisfação em vir mais uma vez aqui na Associação Comercial. Eu tive o privilégio de conviver com muitos anos com vários presidentes, com vocês também. Então, você, Rubinho e Denilson, eu quero agradecer de coração, cumprimentando vocês. Eu queria agradecer também ao apoio de toda a diretoria, ao apoio de toda a equipe aqui da associação. A associação comercial, eu sempre venho dizendo que ela tem um papel importante no processo do desenvolvimento industrial e comercial, né? Inicialmente havia uma preocupação muito grande mais com o comércio do que com a indústria. Depois ela começou a ter uma presença marcante na indústria. Mogi Guaçu tem uma história importante, né, com relação ao parque industrial. Eu me lembro quando jovem, o comércio aqui não existia, era tudo em Mojimirim. De repente a associação começou a fazer um trabalho importante, né, por todos aqueles que iniciaram, e nós vimos o nosso comércio crescendo. Hoje, o comércio de Mogi Guaçu, ele é líder regional. Então, o que nós temos aqui hoje em Mogi Guaçu é resultado de um trabalho realmente conjunto, de uma política do nosso município e que veio a desenvolver ao longo da nossa história. Nenhuma indústria se instala se você não tiver aqui uma logística perfeita. Então, uma das grandes preocupações que nós tivemos no passado foi trabalhar o sistema de logística, né? A primeira preocupação era essa. Foi a duplicação da pista Mogi Guaçu-Campinas. Depois também fizemos a duplicação da pista Mogi Guaçu-Espírito Santo do Pinhal. Por que eu estou falando isso? Em função desse crescimento comercial, essa micro-região, ou essa região até do sul de Minas, está vindo comprar muito aqui em Mogi Guaçu, em função dessa logística, né? Agora, com relação a todo o desenvolvimento do preparo da mão de obra, ele é fundamental. Porque como é que você vai preparar a mão de obra se você não tem as escolas preparando esses jovens? Nós começamos com o Senai, né, que eu tive o privilégio de inaugurar, teve início com o Carlos Nelson, depois eu tive o privilégio de concluir, depois com o Senac, o SESI, né, depois trouxemos o CEGEP. E lá atrás, o Valdomiro Calmazini e o Lincoln montaram a FEG, que era uma fundação que tinha também por objetivo, primeiro, trabalhar com técnicos, né, para as indústrias cerâmicas e a Champ e a Refinações que estava aqui em Mogi Guaçu. Mas para o empresário chegar e o empreendedorismo instalar, você precisa preparar essa mão de obra e preparar para que eles realmente tenham condições de implantar a sua pequena empresa. E hoje se fala muito nas startups. Então eu acho que o foco principal nosso é unir toda essa força educacional de Mogi Guaçu, né, a Fundação, a Faculdade Franco Montoro, as demais faculdades de Mogi Guaçu, e trabalharmos um grande projeto para instalar esses startups aqui. Como fazer isso? A exemplo do que nós fizemos com o último distrito industrial. Vocês se lembram que nós buscamos e nós tínhamos recurso naquela época, e uma das questões que vocês me colocaram aqui, eu faço questão depois de voltar,
era de nós trazermos a indústria e oferecer para ela já condições de instalar a sua empresa aqui em Mogi Guaçu de imediato. Foi quando nós alugamos aqueles barracões, e várias empresas vieram, instalaram em barracões alugados por 30 meses, e depois fomos cedendo os espaços nos distritos industriais, principalmente do Caruso e do Parque Cidade, que já tinha o Getúlio Vargas I e Getúlio Vargas II. Então, para você incentivar o empreendedorismo, nós temos que criar mecanismos também de incentivar a vinda de jovens, ou os jovens estudando aqui, outros jovens chegando para instalar suas startups aqui. Eu acho que é esse o caminho. Nós fizemos uma pequena experiência lá atrás, naquele condomínio ali junto do Senai, na antiga prefeitura. Fizemos uma pequena experiência, mas ela não avançou depois. Eu acho que tem que ser muito mais bem planejada. E dentro desse planejamento, é fundamental a participação, a presença da associação comercial, né? Como a exemplo de outras atividades que nós tivemos juntos, o município tem um prefeito que pensa de um jeito, entra outro prefeito, pensa de outra forma, mas a associação comercial não. Ela fica aqui permanente dentro do princípio de fazer crescer o comércio e crescer a indústria em Mogi Guaçu. Então, acho que tem que haver, sem dúvida nenhuma, a participação todos os elementos que estão envolvidos com a educação, né? Isso envolveria novos distritos? Não necessariamente, porque as startups, você pode mantê-las em salas pequenas. Você não tem necessidade de grandes distritos, como nós tivemos que fazer, mas com instalações até em áreas centrais da cidade, né? Você criaria polos, poderia até criar, por exemplo, aquele polo da Champion, né? Quando nós fizemos o acordo com a Champion, ali poderia ser um belo centro de startups em Mogi Guaçu. A gente pode até criar, mas eu acho que você pode aproveitar o que a cidade já oferece e já implantar alguma coisa de imediato. Andando nos assuntos, como você vê a questão do turismo aqui no nosso município? O turismo é alguma coisa que a gente investiu pouco, né, nesses últimos anos. Na última gestão, nós criamos o MIT, né, Município de Interesse Turístico aqui, junto com a Faculdade Franco Montoro. Fizemos um trabalho nesse sentido e teve um efeito inicial, né? Mas o turismo, eu acho que a gente tem que ter, Rubinho, sem dúvida nenhuma, um plano diretor de turismo, sabe? Um plano que venha a abraçar todo o potencial que a gente tem aqui em Mogi Guaçu, para que a gente possa atrair investimentos no turismo. Nós tivemos o privilégio de ter o Velocitar aqui, né? O Eduardo, quando veio para Mogi Guaçu, nos procurou, fizemos várias reuniões, e ele queria fazer o autódromo dele crescer. Aí, de repente, eu vi a Guaspari começar a investir em Espírito Santo do Pinhal com a fábrica de vinho, né? E aquele potencial de Pinhal foi crescendo, e hoje ele já tem mais de 30, 40 propriedades rurais produzindo uva, né? E por que não produzir uva em Mogi Guaçu? Por que não fazer com que a Roseira seja um grande produtor de uva, que já está nesse eixo do turismo de Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal? Por que não incentivar o plantio de uva e trazer profissionais, até agora aqui de Pinhal, para a nossa região, e dar aos produtores de Mogi Guaçu essa oportunidade de também ter esse privilégio? A Roseira já virou ali um pequeno polo de turismo ali, com uma cachaça, né, com alguns restaurantes. Por que não incentivar isso? Então, eu acho que esse projeto, esse grande projeto, unindo o eixo Mogi Guaçu-Pinhal, é um projeto viável, na minha opinião, né? Viável, na minha opinião. Por isso que uma vez nós conversando, eu cheguei a comentar com você que eu achava, né, que seria um potencial muito grande a associação criar esse centro de exposições no eixo da SP-342, que é o eixo do turismo. O eixo da SP-340 vai ser maravilhoso, mas vai ter um movimento de trânsito muito grande, enquanto que aqui o número de veículos passa a ser menor, mas estaria dentro do eixo também do turismo. Quem sabe no futuro ainda a gente vai ter isso. Quem sabe. Walter, a gente, quando fala de Mogi Guaçu, a gente vê que Mogi Guaçu não tem um DNA específico, né? Ele tem boas indústrias, um comércio forte,
mesmo o turismo, que pequeno, que falta muito incentivo, mas ainda tem. Mas a cultura em Mogi Guaçu, ela é um pouco adormecida, né? Que eu acho que tanto o turismo quanto a cultura podem trazer movimento para a cidade e incentivar o comércio automaticamente. Comércio, indústria, geração de emprego e tudo mais. Quais são seus planos exatos, se eleito, para a cultura em Mogi Guaçu? O projeto cultural na cidade, eu acho que ele tem que ser cada vez mais intenso, né? Eu me lembro bem, na primeira gestão nossa, nós criamos aquele espaço cultural móvel, 2 lonas de circo que a gente colocou na Zona Sul e na Zona Norte. Não tinha o centro cultural, né? Depois, quando nós voltamos, ficamos sem alonas, por razões que não vêm ao caso, mas encontramos um centro cultural ali numa situação precária, né, totalmente abandonado na época, e a associação comercial da época, ela também se manifestou no interesse da gente investir na cultura da cidade, né, na cultura de ter um espaço cultural permanente aqui no Mogi Guaçu novamente. A associação comercial veio presente e nós reunimos todas as pessoas envolvidas na cultura da cidade. Tanto que nós criamos uma marca forte chamada Tupec, tudo pela cultura, né? E esse movimento resultou, toda vez que a gente trazia um profissional da área, um secretário de Estado, políticos, deputados, eles vinham, nós levávamos o Centro Cultural pedindo recursos para que a gente pudesse ver a cultura de Mogi Guaçu crescendo, né? E conseguimos. E a Associação Comercial presente, inauguramos o Centro Cultural de Mogi Guaçu. Depois o carro biblioteca foi muito importante. Depois a música com a Corporação Marcos Vedovella, a importância que tem a música, na minha opinião, ela desenvolve o raciocínio das crianças, era importante. Aí criamos a banda infantil, a banda marcial dos Ipês, a banda marcial Luizinho Lange, a banda marcial Undina Batista. E tudo isso para quê? Para que essa estrutura da Corporação Marcos Vedovella, que tem uma história muito grande em Mogi Guaçu, pudesse ser levada para as nossas escolas públicas. E hoje os professores que estão nas escolas dando iniciação musical para as crianças são da Corporação Musical Marcos Vedovella. Então cresceu o teatro, cresceu o balé, cresceu a música, cresceu a pintura, e a cidade foi crescendo nesse sentido. É preciso mais investimentos. E os investimentos surgiram da época da Exposig. Começou com a vinda de vários shows com a Exposig, com a exposição, que eu acho importante você vender o produto daqui para fora, seja para fora do município, para fora do estado, para fora do país, através de exposições. Você passa a ter uma permanência, sabe? Todo mundo sabendo que se produz aqui. Então, essa parte cultural está envolvida dentro do aspecto de venda da nossa cidade e de venda dos nossos produtos. Então, isso é cultura, né? Como é que a gente vive isso? Agora, o viver da cultura, de você atrair novos investimentos, nós fizemos aqui com o Natal Luz, né? Como foi importante o Natal Luz aqui com a Associação Comercial. A Prefeitura deu ponto de partida? Deu, mas a Associação comprou essa ideia, vestiu a camisa e está dando continuidade, e a cada ano a gente vê crescer esse grande projeto do Natal Luz. Foi por isso que nós fizemos aquele palco ali, né? E que foi importante para também ter um envolvimento cultural mais popular aqui no centro da cidade. Eu acho que é por aí, eu acho que a gente tem que trabalhar projetos nesse sentido, fazer crescer cada vez mais, e a cultura se faz através não só de eventos, mas de raízes, é plantar realmente para que as raízes sejam profundas, né? E quando ela vier a florescer, é o resultado de todo o trabalho que foi feito ao longo de anos, né? Walter, eu vou fazer uma pergunta agora em que ela vai se dividir em subperguntas, porque é uma preocupação muito grande da associação. Qual vai ser o destino do nosso centro? Então, nós sentimos, por exemplo, hoje uma falta de mão de obra, né? De qualificação de mão de obra. Nós fizemos um projeto esses tempos atrás que mandamos para a prefeitura, que a lei que regulamenta o horário comercial é de 72, uma lei antiga, e que é obrigada, ela fecha às 6 horas. Então, nós entendemos que o comércio abre quando eu vou trabalhar, fecha quando eu estou saindo do serviço. Então, precisava haver uma modernização desse horário. Não há
entre os comerciantes uma norma que todo mundo entenda, mas a associação entende que precisava liberar. Eu quero trabalhar, eu posso trabalhar e posso competir com o shopping. Qual a tua visão dessa questão de horário e de funcionamento? Rubinho, eu sou a favor, viu? Eu sou a favor de uma revisão sobre isso. O nosso centro, o calçadão, ele trouxe uma vantagem e várias desvantagens, né? Ele trouxe várias desvantagens. Você não tem um movimento no entorno dele, né? E tem falta de estacionamento. Os entornos aqui também dificultam um pouco os estacionamentos. O Parque dos Engás abriu a possibilidade de crescer um pouco de estacionamento no setor. O que nós temos que continuar? Por isso que eu estou sugerindo a elaboração de um plano diretor realmente muito bem elaborado, como foi o plano diretor que o Miro fez em 1970, que todos esses mandatos nossos aqui, a gente fez acontecer o que o plano determinou. Quer dizer, quantos anos isso? Há mais de 50 anos atrás, é o que deu ao nosso destino. É o que fez com que Mogi Guaçu crescesse. Quando chega um cidadão aqui, ele fica impressionado de ver as nossas avenidas, né? Quando nós retiramos o leito da FEPASA do centro, olha que abril de possibilidade de crescimento. Olha o que aconteceu com a Avenida Mogi Mirim, né? O que está acontecendo com as avenidas, mesmo a Avenida das Torres já está começando a ter um envolvimento. A Avenida Líbio Cavenhã, você vai ver daqui a uns anos, a hora que tiver pronto esse corredor de ônibus, que lamentavelmente não foi executado, esse projeto do corredor vai possibilitar do pessoal ocupar mais o espaço lá da avenida na lateral e possibilitar estacionamento e ter condições do comércio crescer. É essa visão que tem que ter do futuro. Então, o centro da cidade, eu acho ele importante. Eu imagino o centro da cidade coberto. Eu imagino uma cobertura na praça. Eu imagino, como vocês sabem, eu tentei fazer uma cobertura na rua Chico de Paula. Você imagina uma cobertura na praça e uma cobertura na Chico de Paula, com atividade de alimentação. O que atrai muita gente é a alimentação. E voltar o coreto ali, cobrir a praça, fazer com que os comerciantes tenham uma atividade, e o comerciante pode estender até 7, 8 horas da noite, tá certo? Fazendo com que haja a possibilidade de ter um comércio de rua, tipo shopping de rua. É a minha opinião. Eu acho que esse é o caminho. Eu não consegui adesão quando eu tentei fazer a Chico de Paula, né? Que eu trouxe aqui o Rui Otaki, não sei se vocês se lembram, um dos maiores arquitetos urbanistas do Brasil, depois do Jaime Lerner, que eu acho que também foi o pioneiro, né? Mas o Rui Otaki olhou o projeto nosso da Chico de Paula e ficou entusiasmado, tentou levar isso para outras cidades, né? Mas é uma ideia de você criar o shopping de rua. Essa é um sonho, né? Pode ser que a gente consiga somar forças e fazer isso acontecer. Um dos questionamentos, né, dos empresários, principalmente da região central, com relação à abertura em horários diferenciados, é com relação à segurança. A insegurança, né, por questões de todo mundo fecha e aí acaba gerando essa sensação de insegurança. Existe algum projeto específico para a segurança dessa região central, para fortalecer isso? Nós chegamos uma vez até a pensar isso. Você se lembra da época das farmácias? Que a gente começou a abrir as farmácias 24 horas? Eles estavam sem segurança, nós colocamos segurança na porta das farmácias. Então, tudo é uma questão de dialogar. Ela está diretamente relacionada a quê? A receita do município. Nós temos que ter receita. Se não tiver receita, você não tem como ampliar. Então, esse trabalho, ele é fundamental. Primeiro, saber como é que você vai encontrar a prefeitura nesses próximos 4 anos, né? Se acontecer de encontrar uma prefeitura como nós pegamos em 2013, meu Deus, nós levamos 6 anos para colocar a casa em ordem, né? Eu não sei o que está nos esperando aí com relação a esses próximos 4 anos. Se a cidade tiver estrutura, a ideia é ampliar um número maior de profissionais da área, ou fazer uma parceria com a associação em conjunto com os comerciantes e a guarda municipal. Isso dá para trabalhar, basta dialogar e buscar o caminho econômico e financeiro para melhorar cada vez mais, porque na medida que o comércio vende mais, aumenta a nossa receita e, consequentemente, você consegue distribuir melhor os recursos da prefeitura. Walter, um outro problema que nós estamos aqui amargando, é a questão da Zona Azul.
qual é o teu ponto de vista a respeito da Zona Azul? Zona Azul. A Zona Azul, vocês sabem que... Chamar de Zona Verde, eu acho até que ficava mais... A Zona Azul, Rubinho, vocês sabem que eu implantei a Zona Azul em Mogi Guaçu, com o apoio total da associação, e foi uma inovação tremenda, porque a Zona Sul implantada em Mogi Guaçu foi a primeira com bottom do estado de São Paulo, senão a segunda do Brasil. E foi um grupo de fora do estado. Foi um espetáculo. E aí eu tomei uma decisão errada na época, que jogaram contra mim, né? E que foi o fato de eu cobrar R$10 o bottom naquela época. Aí todo mundo se revoltou porque cobrou R$10 o bottom. Foi uma falha de percepção, né? E que a gente fez isso acontecer. Mas depois, a importância que teve, né, os parquímetros na cidade, cresceu muito o comércio da cidade. Cresceu muito. Por quê? Porque a grande maioria dos veículos que ficavam estacionados nos pontos eram de comerciantes, trabalhadores do comércio e vendedores de carro. Nós acabamos com isso. De repente virou uma possibilidade de todo mundo vir para o centro e usar o comércio, ir ao banco. Não tinha condições de ir ao banco, né? Eu estou vendo acontecendo a mesma coisa hoje, né? A falta do parquímetro aqui, a falta do espaço que deveria acontecer, na minha opinião, prejudica o comércio da cidade. Então, se for o desejo da população que eu volte a administrar Mogi Guaçu, sem dúvida nenhuma, na primeira semana já vou trabalhar o projeto de abertura de uma licitação para resolver esse problema. Porque não é possível você deixar uma cidade como a nossa, com comércio, sofrendo por falta de estacionamento. Você não tem como parar para ir comprar uma roupa, um alimento ou coisa parecida. Perfeito, Walter. Walter, a gente fala muito de geração de emprego e a mão de obra mal qualificada, né? Até gerar emprego, a gente vê hoje, nós tentamos fazer um evento esses dias para fazer uma captação de vagas e chamar as pessoas que se interessassem para levá-las até essas vagas. Captar as vagas nós conseguimos, mas pessoas para irem até elas não. Como unir? Como a gente fazer esse elo funcionar, gerar empregos, mas também gerar mão de obra capacitada para esses empregos? Eu acho que nós estamos falando em cultura, nós estamos vivendo uma cultura também um pouco diferente da cultura que nós tínhamos no passado, né? O e-commerce, por exemplo, está virando um problema para muitos comerciantes, né, que passam a também ter... a compra virtual, ela passou a crescer muito, ela está crescendo muito. Você está vendo isso acontecer, não só aqui, como no estado, no Brasil inteiro. É preciso encontrar formas de você atrair o público de vir para o centro, né? De vir para a loja física. Você tem que atrair isso. Tanto que a gente vê os grandes magazines, eles estão com as duas opções, né? E eles trabalham com as duas opções. Os pequenos não têm como fazer, então é preciso encontrar uma forma, né? Eu não sei se vocês se lembram, havia épocas em que o pequeno produtor estava com grande dificuldade. O que eles começaram a fazer? Associação, né? Começava a associar para ter um poder de compra e um poder de venda. Isso vai ter que ser pensado, né? Como é que nós vamos melhorar a nossa venda aqui? Como é que a gente vai ter um poder de compra para poder ter uma estrutura de venda? Eu acho que tudo está dentro de um projeto. Eu acho que nós temos que trabalhar projeto, discutir o projeto. Eu vejo o futuro da mão de obra muito complicado. A minha área, por exemplo, que é engenharia, a mão de obra de construção civil está ficando escassa, está ficando difícil. Então, a gente está sentindo isso em todos os segmentos, em todos os setores, né? Agora, é preciso trabalharmos isso, né? Trabalhar em parceria, em conjunto, não só a prefeitura. Eu tive uma felicidade, uma decisão que eu tomei recentemente na pandemia, que um pouco antes da pandemia, eu tomei uma decisão de verticalizar o centro da cidade. Quando nós abrimos aquela possibilidade da construção dos prédios ali na entrada da cidade de Mogi Guaçu, que é o Orion. Aquele conjunto ali, ele possibilitou, depois com a BRZ chegando e construindo ali na Oscar Chiarelli,
ele possibilitou aumentar violentamente a mão de obra naquela época da pandemia. Foi a cidade que mais gerou emprego naquele período lá, publicado pelos veículos de imprensa aí. E aquilo foi uma decisão tomada certa, sem saber o que estava para acontecer na frente. Então, o que eu acho é que a gente tem que tomar decisões. Por exemplo, como é que está o nosso setor agrícola? Né? Antigamente você via como é que era. Hoje a mecanização já está diminuindo a mão de obra no campo. Como é que você vai trabalhar a colheita da laranja? A colheita da laranja, a gente tinha paranaenses que vinham para cá, mineiros que vinham para cá, que iam de ônibus para colher. Hoje você não tem mais esse interesse em colher laranja. Está vindo gente do norte e nordeste, tá certo? Então, eu acho que nós precisamos sempre estar buscando alternativas de solução para a mão de obra. E eu envolver a parte de educação, preparo, mas tem que ter projeto, né? Não basta a gente querer. Eu acho que temos que trabalhar projetos para que isso aconteça, na minha opinião. Walter, um outro assunto é a respeito da carga tributária, né? Existe algum projeto que incentive novos empreendedores com diminuição de carga tributária, com ajuda, com alguma situação nesse sentido? Ou até, vamos dizer, empresas, por exemplo, que não estão legalizadas e que é necessário que ela se legalize, né? Existe algum projeto nesse sentido? Sempre tem que existir projeto de incentivo. Como você vai incentivar depende da situação da máquina pública, como é que ela está. Mogi Guaçu é uma cidade que ela sempre buscou alternativas sem elevar muito o valor, né, dos impostos, né? O ICMS não tem nada com a gente, né? O ISS tem, em função disso, mas o imposto maior da prefeitura é o ISS e o IPTU, né? Para a gente fazer justiça com o IPTU, o que nós buscamos? Buscamos modernizar o sistema do cadastro da prefeitura, né? Eu estou falando assim para ficar mais fácil de entender, para facilitar da velocidade na decisão. Outra coisa que incomoda muito o empresário, o comerciante, é a burocracia. Então, se você eliminar essa burocracia, você já diminui o custo para o empresário. E um exemplo que eu quero deixar aqui bem claro para vocês, foi quando nós conquistamos e trouxemos o Poupa Tempo para Mogi Guaçu. Foi uma vitória nossa, né? Eu tive uma felicidade com o governador Geraldo Alckmin, quando ele liberou o Poupa Tempo para a cidade. Foi fantástico, Rubinho. Agora, com o Poupa Tempo instalado, com todo o conhecimento que a gente já tem, com toda a estrutura, como a modernização da informática, por que não criar um Poupa Tempo municipal? No planejamento, na área financeira e na saúde. Você já imaginou um poupa-tempo na saúde, a velocidade que você tem, um poupa-tempo na área financeira, a velocidade que você tem, no planejamento, para você, em 15 dias, abrir uma empresa? Tudo isso tem custo. E isso atrai investimentos para cá. Agora, benefícios que você pode trazer para alguns segmentos. Aí a gente tem que estudar. Dependendo da situação da prefeitura, se a gente tiver condições, pode abrir algumas vantagens na instalação de novas empresas, principalmente com as startups. Porque as startups vão trazer quem? Os jovens, né? Principalmente a juventude. Eu me lembro que aqui no início, com a Champ e a Refinações, quem que ia trabalhar na indústria? Lembra? Era um office boy. Era a garotada que chegava ali, ia aprendendo ali dentro da indústria e virava diretor, chegou a virar presidente. O Dair da Champ começou como office boy lá na Champ, virou presidente da Champ. Então, olha o sucesso que isso foi. Nada impede que a gente consiga fazer alguma coisa nesse sentido, de preparar essa juventude para essas empresas de empreendedorismo no futuro. Perfeito, Walter. Walter, a gente sabe que sem verba não há verbo, né? Mas a carga tributária nossa é muito alta, muito extensa, os empresários sofrem muito com isso e reclamam muito que não dá para investir, né? Porque ainda pesa muito essa carga tributária. E aí, volto a dizer, sem verba não há verba, e como conciliar essa questão da carga tributária, como conciliar a arrecadação de impostos com a necessidade do crescimento econômico? Eu vejo a carga tributária como uma responsabilidade maior do Estado, né? Eu já vou repetir, a carga maior
de responsabilidade da empresa ou do empresário é com relação ao Estado. Vocês se lembram da Lei Candir? O que era a Lei Candir? O Candir criou uma lei para incentivar o quê? A exportação. Nós estávamos num momento de crise, eu era o prefeito na época. Era uma crise tremenda que a gente estava vivendo. O Candir apresentou um projeto de lei e esse projeto de lei incentivou a exportação. Quando a Champ exportava bastante, mais do que vendia para o mercado interno, caía a receita nossa municipal, porque tinha um incentivo à exportação. Eu torcia para que a Champ equilibrasse, né? Naquela época era assim, ela exportava muito mais que as refinações de milho Brasil. Quando nós conseguimos trazer a Mali para cá, que gerou 5 mil empregos, as grandes empresas geram muitos empregos, né? E aí nós conseguimos trabalhar esse projeto no sentido de, mas a Lei Candir está aí. Não aconteceu do governo federal devolver para os estados e municípios aquela importância que ela perdeu com esse incentivo, né? Porque estão lutando ainda, os estados e os municípios lutam por isso, né? Para recuperar a perda que teve com relação a isso. Mas foi um incentivo naquele momento importante para o Brasil. A Lei Candir fez com que não perdêssemos emprego, tá certo? Continuássemos a gerar emprego e dava um incentivo para a exportação. Tem que fazer alguma coisa semelhante, buscar alguma coisa semelhante e envolver as prefeituras nisso. Walter, um assunto também que talvez fosse importante ver o teu ponto de vista é quanto a gastos públicos. Eu tinha trazido aqui uma informação para vocês. Quando eu assumi a prefeitura agora em 2012, nós pegamos a prefeitura com 125 milhões de déficit financeiro e 45 milhões de déficit orçamentário. É um negócio violento. Devia para fornecedor 125 milhões. Eu tenho os números aqui, depois se vocês quiserem a gente mostra. Nós conseguimos sair desse déficit, tanto econômico como financeiro, durante os 8 anos. Fazendo o quê? Enxugando a máquina. Enxugando a máquina. Eu assumi a prefeitura com 5 mil funcionários. Não mandei ninguém embora durante 8 anos, mas diminuímos de 5 mil para 4.500. Houve um sacrifício em alguns setores? Sim, houve, porque passaram a ter que executar um trabalho mais, vamos dizer, trabalhando até fora de hora para poder cumprir com aquilo que nós... Mas enxugamos a máquina e entregamos a máquina enxuta. Imagina 500 funcionários com custo mensal naquela época de R$4 mil por mês. Olha a economia que nós trouxemos para o município, no sentido de diminuir e enxugar a máquina para poder. Houve alguma perda, a saúde melhorou o índice, a educação melhorou os indicadores, porque nós valorizamos a equipe, demos ao funcionário da prefeitura uma nova estrutura, né? Conseguimos manter o pagamento em dia, não atrasamos pagamento nenhum, conseguimos manter a Unimed, a cesta básica, né? O quinquênio, os professores foram valorizados. A gestão pública, se você ter o nosso funcionário trabalhando com vontade, com garra, meu Deus, essa máquina anda com uma facilidade tremenda. Agora, quando você pega um funcionário descontente, né? Ele não tem motivação para dar o todo que ele tem condições de dar. Isso é ruim para a máquina pública. Então, a valorização do funcionário ela é importantíssima nesse sentido. Eu quero dizer para você, estou dizendo isso para vocês por o seguinte: dá para você conseguir enxugar, você consegue também criar menos secretarias e menos cargos de confiança. Se você tiver menos cargo de confiança e menos secretarias, você já vai ter uma economia violenta. Só com essa economia, você pode, por exemplo, a assiduidade que foi cortada agora recentemente dos funcionários, era de 8%. É uma coisa que vinha há muitos anos, né? Que nós conseguimos lá atrás. Muito bem. Essa assiduidade não foi aceita pelo Ministério Público, que trabalhou contra e foi obrigado a prefeitura a cortar. Mas, meu Deus, durante todos esses anos, a prefeitura bancava os 8%. E ela deixou de bancar.
Isso representou em 1 ano e meio agora quase 30 milhões de reais que deu de economia para o município. Agora, é justo o funcionário da prefeitura bancar esse custo? Não é, porque ele já vinha recebendo. Então eu entendo que tem que se buscar uma alternativa de recuperar essa perda para o funcionário. E na minha opinião, eu tenho como recuperar essa perda para o funcionário. Eu sei o caminho, sem comprometer esse custo. É reduzindo os cargos de confiança, reduzindo secretarias, otimizando o serviço da prefeitura. E nós já fizemos isso no passado e pretendemos continuar fazendo isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir. E vamos valorizar todos os funcionários da prefeitura. Walter, no Brasil, 90% das empresas são micro e pequenas empresas. E 80%, mais de 80% dos empregos formais no Brasil são da micro e pequena empresa. Vou colocar você numa encruzilhada. Investir mais em pequenas empresas ou investir mais em parques industriais? Eu acho que os dois, né? Os dois. Porque quando nós investimos, eu investi quase 100 alqueires de terra em parque industrial. São 5 distritos industriais. Getúlio Vargas I, Getúlio Vargas II, Caruso, Parque Cidade. Além da Lenço Presidente e da Malha. São 5 distritos, não é um só. São 100 alqueires. Aí você pega o Hércio, tinha uma fábrica de bicicletinha, estava ali começando, gatinhando e tal. Olha onde esse moço foi, com o espaço que foi colocado à disposição dele. O Bombo, né, que trabalhou com vocês aqui tanto tempo, né, começou com a serralharia do pai, olha onde ficou a empresa dele. Né? O João Brunheroto, né, começou com suco, olha como é que está. E muitos outros pequenos empresários de Mogi de Guaçu que nasceram aqui e que começaram aqui, nós demos esse empurrão. E olha onde eles estão hoje, né? Produzindo e vendendo para o Brasil inteiro. Então, é necessário também ter um parque industrial para atender a essa demanda de empresários que precisam de espaço. Né? Agora, o pequeno e médio empresário, que é aquele que não tem necessidade desse espaço, também tem que ter o seu espaço, seja ele menor, mas ele tem que existir. Né? Eu acho que um exemplo aconteceu com o comércio da Avenida Mojimirim. Quem que imaginava que a Avenida Mojimirim fosse ficar como está hoje? Nós que conhecemos a Avenida Mojimirim lá atrás, com aquele pontilhão do Lei da FEPASA, que era só mato aquilo, olha como é que ficou. Agora, você imagina com esse desenvolvimento para o futuro, em direção a Pinhal e em direção a Itapira. Nós temos que estar projetando, enxergando esse aí e criando esses espaços também para esse microempresário. Mas o microempresário quer mais o centro. Então você tem que criar esses espaços no centro. Tá certo? Deixando as avenidas com possibilidade de criar esses espaços para pequenas empresas e comércio. Apesar de que a gente descentralizou muito o comércio, né? Essas avenidas, a gente tem hoje um grande pool de comércios, tanto na Avenida Bandeirantes, Avenida das Torres mesmo, né? Então, essa descentralização também ajudou o município, né, nessa expansão por conta desse comércio que também foi junto com as avenidas. Né? Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é fundamental. E é o plano diretor que definiu isso. Eu quero deixar muito bem claro para todo mundo, pessoal. Olha, Mogi Guaçu teve o privilégio de um padeiro, prefeito, simples, mas que ouviu uns profissionais em 1970 de elaborar um plano diretor que até hoje nós técnicos seguimos. Até hoje. E tem algumas pessoas que alteraram o plano diretor para confundir muita coisa aí. E a gente sabe disso, já falou, já discutiu. Não se deve mexer num plano diretor sem uma discussão ampla com todo o empresário, com todo o comerciante, com toda a sociedade. A Câmara não pode simplesmente ir lá mudar o plano diretor porque eu quero que instale algum prédio num determinado local que deveria ser um comércio, deveria ser uma indústria, entendeu? Isso tem que ser discutido, isso é projeto. Então é por isso que eu acho que o turismo... E nós já inauguramos o plano diretor em 2015 para os próximos 50 anos, que é em direção a Pinhal e em direção a Itapira.
Então, o eixo agora é leste-oeste, porque o eixo norte-sul, que o Jaime Lerner, que o Joaquim Guedes elaborou em 1970, já esgotou, né? Então, eu acho que esse é o caminho nosso, e o caminho de desenvolvimento tem que ser com projeto. Eu estou lembrando de uma coisa aqui, que talvez assim, um projeto para fortalecimento da agricultura familiar. Tem alguma coisa em mente, algum pensamento? Eu quase implantei isso, né, na última gestão. Por pouco nós não conseguimos viabilizar esse projeto. Eu sou a favor de uma central de abastecimento, que seria um SEASA aqui na nossa cidade, tá? E esse SEASA, ele vai estimular o pequeno agricultor, ele vai estimular os empresários da zona rural para vir fazer com que Mogi Guaçu passe a ser a grande logística de distribuição de mantimentos, de produção agrícola, para o norte do estado e para o sul de Minas. Porque esse eixo aqui, na nossa micro-região, Campinas abastece, mas agora já está começando a ficar difícil. Então, se nós ocuparmos esse espaço que Campinas está tendo, nós vamos gerar muito emprego aqui nesse segmento também, tá? E quando eu falo em logística, eu falo também no Porto Seco, porque o Porto Seco é algo que ainda tem uma necessidade muito grande aqui, abraçando o sul de Minas e o norte do estado. Aí você pega, por exemplo, todo o café de Minas e o café de Pinhal, os grãos que vêm aqui para a nossa região, vêm todos eles em cima desse Porto Seco. Daqui, através do trem, a gente leva até o Porto de Santos. Por que eu estou falando isso? Porque essa grande rodovia, né, que é o sonho que a gente tinha, já ficou pequena, já está ficando, daqui a 5, 6 anos ou 10 anos, você não tem condições de colocar mais caminhões na estrada. Tá o volume de caminhão que a gente está tendo, que eles estão viajando só na madrugada agora. Você imagina daqui a uns 10 anos como é que vai estar isso. Então a ferrovia é o caminho, e nós temos que sair na frente, nós temos que ter o nosso Porto Seco aqui. Eu tentei, não consegui, vocês sabem que eu já conversei com vocês sobre isso, trouxe os 5 maiores empresários para uma mesa de reunião, e eu não consegui conciliar os interesses todos naquele instante. É um projeto que leva tempo, mas temos que ser resilientes nisso. Perfeito, Val. Eu tenho uma outra perguntinha aqui, que eu acho que também é de uma preocupação muito grande. Os lixões, o detrito, os aterros sanitários, existe um projeto, porque nós estamos vendo assim, cada vez mais dificuldade, tem que levar para longe, arrumar lugar para colocar. Existe algum projeto? Eu já tinha até emitido posse, feito um acordo com a International Paper. Quando eu dei entrada no pedido para que o meio ambiente autorizasse, veio uma determinação da aeronáutica dizendo que em Aguaí eles estavam implantando um aeródromo e que tinha de distância menos de 9 quilômetros e que era proibido o espaço que eu estava fazendo a solicitação. Eu sou a favor de um aterro aqui em Mogi Guaçu, porque ele diminui custo para nós. Porque você colocar no transbordo e levar isso aqui para longe, além de levar para longe, tem um custo mais alto, né? Custa muito dinheiro. Então, se você tiver o transbordo, não tiver o transbordo, tiver o aterro aqui, quantos anos nós ficamos com esse aterro aqui, né? Quantos anos? Carlos Nelson fez isso aqui na primeira gestão dele, se eu não me engano, na segunda. Acho que foi na primeira gestão dele. Tá certo? Ficou ali próximo, mas ficou trazendo muito problema. Nós temos que colocar um pouco mais distante, no meio entre Mogi Guaçu e ali a região de Martinho Prado. Entendeu? Indústria de resíduos não seria uma solução? Seria a melhor solução. Eu fiz um encontro que a Champion promoveu, porque você consegue queimar o lixo. Então, quando você quer gerar energia através do lixo, esse é o caminho de todas as cidades e de todos os estados e de todos os países, né? Os grandes países avançados, o Japão, por exemplo, é a grande referência em queima de lixo. Aí a Champion me convidou para uma reunião. Para quê? Porque eles tinham interesse em fazer com que aumentasse a produção deles de queima de cavaco, mas que isso estava incomodando, em termos assim
de custo e outras coisas mais, que ele queria saber se eu colocaria o lixo para ele. Eu falei assim, eu coloco amanhã, né? Aí fizemos um grande debate, mas só o lixo de Mogi Guaçu não era suficiente. Era um projeto francês que eles estavam trazendo, mas ele precisava unir o lixo de toda a região para que viabilizasse o projeto de geração de energia com a queima do lixo. Mas isso é o caminho. Eu não tenho dúvida que um dia a gente vai ver isso acontecer. Tem um custo mais alto. Walter, vamos falar um pouco agora do nosso bem maior, Rio Mogi Guaçu, né? Como promover um turismo comercial e mesmo assim a gente ainda conseguir proteger o nosso bem maior do Rio Mogi Guaçu. Denilson, você sabe que isso aí eu sou fanático por isso, né? Olha, eu fui presidente do Comitê de Bacia por três vezes. Eu gosto muito da questão ambiental. É uma questão que você viu que todos os nossos mandatos a gente investiu muito nisso. Está aí a margem do Rio Mogi Guaçu em frente ao Oscar Chiarelli, está ali junto à Lagoa de Esgoto, né? O Chico Mendes, o Jardim do Lago, o Pedalim. Foram projetos que nós fizemos, recuperamos a área e mantivemos e fizemos crescer toda essa preocupação com o meio ambiente. O Rio Mogi Guaçu, já fizemos vários investimentos. Quando eu consegui trazer a barragem para cá, a barragem ela me ajudou muito a resolver o problema da água, da cheia e da estiagem, né? Foi uma conquista em função de um trabalho que eu tive junto à CESP, porque quando eu tive o privilégio de dirigir a CPFL, eu descobri que o Paulo Maluf, na época, havia projetado 3 barragens a montante de Mogi Guaçu. Uma no sul de Minas, bem na divisa, outra em Espírito Santo do Pinhal e outra em Mogi Guaçu. E eu consegui lutar durante quase 2 anos e meio para trazer essa barragem para cá e consegui com a CESP. Olha, são várias pessoas que me ajudaram, várias. Desde o início com o Murilo Macedo, foi o que deu o pontapé inicial comigo, foi o Murilo Macedo, que me ajudou. Depois outros tantos que me ajudaram aí, e está ali essa obra importante. Não falta água na estiagem em Mogi Guaçu por causa da barragem. Na barragem, para cima, dá para fazer bons projetos. Bons projetos. É preciso. Por quê? Porque nós não podemos deixar alguém começar a crescer a mortandade de nascentes. A hora que você perde uma nascente, você perde um veio de água no rio. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, esse em primeiro lugar. Segundo lugar, é a preocupação com o rio Mogi Guaçu a jusante. Mogi Guaçu já tem hoje 90%, 95% da água tratada. Então a gente joga a água tratada para os nossos confrontantes que estão à nossa jusante. Então a gente está tendo a responsabilidade de cuidar do rio Mogi Guaçu. Então nós temos que cuidar mais da mortandade de nascentes, tá certo? Isso vai do que é preciso fazer um grande plano diretor do Alto Mogi. Esse plano diretor envolve todos os municípios do Alto Mogi, porque eles têm que ter essa preocupação de não poluir e de não fazer morrer as nascentes do rio. O dia que vai matando uma veinha, você vai perdendo. Agora, não sei se vocês sabem, eu vi essa semana de 2 pessoas aí, eu fiquei preocupado, vou até aproveitar essa oportunidade aqui. Eu fui contra Mogi Guaçu entrar na região metropolitana de Campinas. Eu fui contra e convenci Barros Munhoz e o Dr. Paulo Silva, que eram os 2 prefeitos, de Itapira e de Mojimirim. Por quê? Porque o interesse maior da região metropolitana de Campinas é o rio Mogi Guaçu. Eles querem a água do rio Mogi Guaçu. E ela já está no seu limite. Nós estamos no nosso limite. Nós não podemos perder nenhum metro cúbico de água. Então eu fui contra a entrada de Mogi Guaçu na região metropolitana por esse motivo. Eu já estou ouvindo conversas aí, né, querendo que haja Mogi Guaçu, Mojimirim e Itapira entre na região metropolitana de Campinas. Não tem porquê isso. Nós temos que garantir a água para os próximos 100, 200 anos. É isso que a gente tem que defender e preservar a montante. Então essa é a minha opinião. Então, há essa oportunidade de dizer isso mais uma vez. Não podemos abrir mão e criarmos a micro-região daqui. E fazer com que a gente consiga, com a água,
trazer mais empreendimentos. Por que a Champion veio para Mogi Guaçu? Por causa da água. Por que a Refinações veio para Mogi Guaçu? Por causa da água. Por que as indústrias cerâmicas se instalaram aqui? Por causa da água. A água foi a grande, vamos dizer assim, a grande razão desse parque industrial que nós tivemos. E nós não vamos perder isso. Vamos fazer com que a nossa região cresça, tá certo? E a gente consiga, com isso, oferecer condições de uma micro-região crescer da mesma forma. Walter, caminhando um pouco para o final das nossas perguntas e para abrir para perguntas do público que está aqui, eu queria perguntar qual a expectativa sua com relação à associação comercial e à prefeitura. Para mim, é parceira número 1 do projeto de industrialização e do projeto de comercialização. Eu, durante todos os meus mandatos, eu tive uma convivência excelente com a associação. Vocês agora, com esse projeto, onde vocês vão ter a oportunidade da gente ter exposições aqui. Vocês se lembram da Exposic, como ela foi importante, depois a FESPIM, né, como ela foi importante. Agora a Expo Guaçu, na primeira Expo Guaçu em 2000, vocês se lembram quantos empresários estavam lá presentes expondo seus produtos? Hoje nós não temos isso. Então nós temos que buscar uma saída, né? Essa festa da Expo Guaçu, na minha opinião, ela tem que ser agora próximo desse centro de exposição, que já faz a exposição lá e a festa do peão fica aqui. Mas depois você faz inúmeras outras festas. A Exposic nasceu antes, Rubinho. A Exposic nasceu antes desse grande projeto que Ribeirão Preto fez. Hoje, Ribeirão Preto pegou o agronegócio, abraçou o agronegócio com uma exposição que tinha nascido aqui em Mogi Guaçu. Infelizmente, não deram continuidade, você sabe disso. Mas se nós tivéssemos tido a continuidade como deveria ter, se esse projeto já com vocês tivesse nascido naquela época, sei lá se nós não estaríamos aí com o agronegócio aqui. Olha, Walter, o que nós podemos dizer pela associação é que nós acreditamos muito nisso e estamos investindo muito e trabalhando porque nós achamos que isto vai ser um divisor de águas para nós e para o município. Sem dúvida, eu não tenho dúvida. Então, eu queria agora abrir para perguntas e depois nós... Maravilha. Boa noite a todos. A pergunta que eu quero é a pergunta do povo. O povo está muito insatisfeito pelo fechamento, né, da rodoviária aqui em Mogi Guaçu. Tem algum projeto em questão em fazer uma rodoviária decente aqui na nossa cidade? Bom, vocês se lembram, isso você não, Rosinha, mas muitos se lembram de como era o início, né, do transporte de Mogi Guaçu para fora de Mogi Guaçu, né? Era ali na Rua da Boiada, ali, né, perto da casa do Zequinha, que você comprava ali a passagem para viajar para fora de Mogi Guaçu. Aí eu consegui fazer com que a família Martini transformasse aquele prédio em uma rodoviária que ficou até agora. E, lamentavelmente, deixou de existir sem um empenho maior de fazer com que a gente tivesse primeiro uma nova rodoviária para depois deixar a rodoviária antiga ser demolida. Eu não tenho dúvida, nós temos que fazer isso acontecer. Eu já tinha um projeto da nova rodoviária, onde ela estava lá, com o proprietário da área, que era o Roberto, da loja 100, e eu não sei por que motivo ele depois não executou, e agora ele demoliu todo aquele espaço e está colocando à venda aquela área. Lamentavelmente, mas ali é o melhor local que tem para uma rodoviária. Mas a gente tem que buscar um outro local. Eu já tenho mais ou menos o espaço na minha cabeça, né, onde a gente poderia colocar. Por exemplo, nós falamos de turismo aqui, Rubinho. Eu não esqueci de citar que eu também elaborei um projeto chamado Porto Mandi, que era ocupando ali atrás do Sindicato dos Metalúrgicos, a margem do rio inteiro e pegando a avenida que liga ao centro da cidade. E pega também a Avenida Brasil. Ali, junto desse espaço, cabe uma rodoviária. Entendeu?
Quer dizer, espaço tem. O que precisa ter é vontade de construir. E essa vontade vocês sabem que eu tenho, né? Já fiz uma, e por que não fazer a segunda? Mais algum? Boa noite, meu nome é Raul. Eu queria saber um pouco sobre o trânsito de Mogi Guaçu, que tem aumentado bastante, em torno principalmente da Santa Casa. Lá está tendo muito comércio, a Santa Casa, e o trânsito ficando bem ruim. Vários acidentes na Chico de Paula. Tá? Então, ali, queria saber qual que é o seu plano para aquela região. Eu estou vendo muito acidente aí de motos em Mogi Guaçu, está me preocupando muito. A gente está vendo... O que eu acho que precisa fazer um controle maior, uma fiscalização maior, uma sinalização maior, sinalizar de uma forma mais... com a sinalização mais presente, né? E com uma fiscalização mais rigorosa, na minha opinião. Segundo, é completar todos os eixos que a gente tem. Você pega a Avenida dos Trabalhadores, ela é importante, a Bandeirantes é importante. Aquela avenida que nós temos e que vem desde a Avenida Emília Marque Martini, que vem ao centro da cidade, ela pode dar a volta e sair do centro para pegar a Avenida Brasil. Ali o Parque Cidade Nova também. Mogi Guaçu tem o privilégio de ter grandes avenidas que a gente precisa dirigir melhor o trânsito. Então, acho que a sinalização, o estudo mais detalhado de sinalização e de fiscalização, ele é importante. É assustador o crescimento de número de veículos em Mogi Guaçu. Eu, quando inaugurei a Avenida dos Trabalhadores e aquela rotatória do Hospital Municipal, naquela época eu acho que tinha 20 mil veículos, mais ou menos, 22 mil veículos. Hoje eu acho que Mogi Guaçu já passa dos 120 mil veículos. É impressionante. Então, precisa realmente um trabalho profissional, mais sério, com equipamentos mais modernos, de sinalização e uma fiscalização mais rigorosa. Eu não tenho dúvida disso. O senhor tem toda a razão. Aquela rotatória do Hospital Municipal hoje é um problema muito sério, né? Seríssimo. Agora, é aquilo que eu falei, né? Lá atrás, ele não trazia tanto problema, mas já passou a ter. Na última gestão nossa, eu fui atrás de recursos. Eu não consegui todo o recurso. Eu consegui o recurso para duplicar Brasil, fazer as duas pontes da Brasil, que eu abri a licitação, o atual prefeito apenas concluiu, já era para estar pronta há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, essas duas pontes. Ela ficou pronta só agora. Mas aquelas duas obras foram importantes. A da Brasil e a Avenida dos Trabalhadores, as duas pontes. Agora você precisa terminar para chegar na Moedo Campos. Ali estava um problema de alguns proprietários que estavam querendo lotear e não se conseguia. Agora conseguiu o loteamento, então automaticamente você já vai ter a ligação da Brasil com a Moedo Campos. Você já vai aliviar um pouco o trânsito do pessoal que desce lá da zona norte da cidade. Aí existe uma outra possibilidade, que é a Honório Martini. A Honório Martini vem desde a Avenida Emília Marque Martini e vem até o Rio, passando pela Paula Bueno. Ao lado da ferrovia, tem um projeto de um outro viaduto ali, de uma outra ponte, perdão, sobre o Rio Mogi Guaçu, que vai esse é o problema, que vai sair justo na rotatória do hospital. Mas você vai aliviar o centro, tá? O centro está muito congestionado, sem dúvida nenhuma. Mas completando essas obras, a gente vai ter um alívio. Só que a cidade não para de crescer. Ela vai continuar crescendo. Então a gente precisa ter outros modais na cidade que não só carro e moto. Então a gente tem que melhorar o sistema de transporte coletivo, fazer ele ser mais moderno. Por exemplo, essa que leva o nome do meu pai, que eu devo ao vereador Ivens Chiarelli, que deu o nome daquela avenida Alíbio Cavianha, ele homenageou o meu pai, porque ele estava querendo também fazer uma homenagem a nós, quando a gente conseguimos fazer aquela obra lá. E aquela obra foi muito importante, porque ela é um eixo importante de desenvolvimento de uma modal de transporte de ônibus. É fundamental isso, porque você deixa de ter veículos saindo de moto e de carro, você tendo um ônibus que vem em 5 minutos até o centro da cidade e volta. Olha quanto isso melhora. E daqui a alguns anos, ela pode ser um VLT, pode ser um outro tipo de transporte, ocupando o mesmo espaço. É isso que tem que ser feito. Não pode querer uma cidade crescer sendo cidade com ruas estreitas, ruas acanhadas, sem abrir
possibilidade de comércios grandes e modernos na cidade. É isso que a gente quer que aconteça em Mogi Guaçu, modernizar cada vez mais o sistema de transporte. Walter, caminhando para o final aqui, nosso tempo até já estourou. Você quer fazer suas considerações finais? Bem, eu quero agradecer muito, viu, Rubinho? Olha, Nilson, você sabe o quanto eu vim várias vezes com vocês aqui, né? Aquela campanha que nós fizemos do Azul e Rosa, né? Que no começo era só rosa, né? Depois entrou Azul e Rosa, que vocês abraçaram esse projeto. A importância que tem essa parceria, eu repito, eu quero agradecer essa oportunidade e mais uma vez dizer que eu sempre defendi essa parceria, né? Vocês ocuparam aí a manutenção da praça, do centro, né? Vocês vieram trabalhando conosco durante todos esses anos. Precisamos continuar e modernizando, né? Eu acho que nós vamos conseguir fazer muita coisa se eu vier a ser prefeito de Mogi Guaçu mais uma vez. Mas eu quero agradecer de coração essa oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez com vocês, né, a respeito do futuro de Mogi Guaçu. Não existe futuro sem planejamento. Não existe futuro sem você olhar o que vai acontecer nos próximos anos, direcionar a cidade para esse grande plano diretor. Mogi Guaçu tem um privilégio de ter um plano diretor espetacular. Eu não vou estar aqui para ver, mas eu tenho certeza que a Paula Bueno no futuro, do eixo Mogi Guaçu-Itapira, vai ser um crescimento extraordinário de desenvolvimento. A SP-342 em direção a Pinhal também. E o fechamento definitivo ali com Estiva, né? Você vai ter toda essa ligação daquela estrada de Itapira indo até Estiva. Você vai ocupar aquele espaço que tem mais ou menos uns 300, 400 alqueires de terra ali, que dá para crescer nesses próximos 10, 20 anos. É por aí. Então, não se faz administração pensando só na zeladoria. Nós temos que pensar em administrar a cidade pensando em planejamento, pensando no futuro, pensando na criança, pensando na saúde da criança, pensando na prevenção das pessoas. Quando a gente trabalhou o projeto de saúde, meus amigos, em 1978, foi pensando na qualidade de vida das pessoas. E ela veio crescendo ao longo desses anos todos, com o Hospital Municipal, 21 postos, centro de especialidade, centro de fisioterapia. Olha a importância que teve a radioterapia que nós trouxemos, e agora a conquista nossa da Faculdade de Medicina. O que vai ser no futuro? A medicina hoje está voltada para a prevenção, e nós já trabalhamos isso lá atrás. Olha o quanto foi importante isso para Mogi Guaçu. Então nós queremos continuar trabalhando a saúde, o emprego, moradia. Meu Deus, Mogi Guaçu não tem favela, e tinha 2 e nós derrubamos. Olha como é que está o Santa Terezinha, olha como está o Jardim do Lago, a importância que deu a moradia. E vou dizer mais uma coisa: os programas habitacionais do Guaçu geraram milhares de empregos, não só na construção das casas, mas quando eles tomaram conta da casa. Vê o IP amarelo hoje, ela está quitada, o IP amarelo está totalmente quitado. O povo está comprando aonde? Comprando em Mogi Guaçu. Esses que tiveram a sua casa própria não estão pagando aluguel, eles estão comprando geladeira, fogão, mantimento, roupa, aqui em Mogi Guaçu. O comércio cresceu aqui. Olha o João do Big Bom, começou lá com o Antonelli, quando eu comecei o IP1. Olha o que está o João hoje, está com aquele belo mercado do Big Bom lá e aqui. É isso que eu quero que vocês entendam, a importância que tenha a casa para o povo, porque o povo que mora em Mogi Guaçu compra em Mogi Guaçu. Se não tivesse, e tivesse só um setor que tivesse o ganho do dinheiro, ele não ia necessariamente, ele ia investir em bolsa, ia fazer isso, não ia fazer a cidade crescer, o comércio crescer, a indústria crescer. Então, é fundamental que a gente continue investindo na qualidade de vida das pessoas. Então, emprego, moradia, saúde, habitação, que é a moradia, e também a segurança da população, é fundamental que a gente consiga fazer com que Mogi Guaçu cresça, mas cresça onde as pessoas possam crescer junto com a nossa cidade. Qualidade de vida é tudo o que nós precisamos como gestor público, pensar nas pessoas. Então eu quero deixar bem claro isso.
Zeladoria é importante? É. Zeladoria é como se você estivesse maquiando o rosto. Mas o importante é cuidar da alma, do coração, dos órgãos que são importantes para o nosso desenvolvimento. Walter, eu queria mais uma vez agradecer de você ter vindo aqui no nosso encontro com os candidatos, né? Que é a oportunidade que a gente tem de participar da política de uma maneira saudável e levar para a população, para os nossos comerciantes, para o pessoal, a plataforma de vocês, a ideia de cada um de vocês. Essa é a função da associação, de estarmos junto com o poder público e com a municipalidade. E nós acreditamos muito em Mogi Guaçu, a gente acha que nós vamos crescer muito e nós queremos muito ter aqui uma política saudável e é isso que nós estamos aqui fazendo hoje. Trocando ideia, conversando, trocando possibilidades, vislumbrando coisas e nós precisamos pensar grande. E esse é o nosso objetivo. Eu gostei desse pensar grande. Realmente, Rubinho, Mogi Guaçu sempre sonhou grande. Rio Grande das Cobras, não é? Sempre sonhou grande. Então, é a nossa proposta, sempre continuar sonhando grande.